terá uma nova diretriz a partir de agora. Acho que a gente pode começar com você também, Renato, falando sobre isso, né? Tem a história da possível chegada de um executivo de futebol estrangeiro, o Boto, né? José Boto, como diretor de futebol, já trabalhou no Benfica, no Shakhtar, no PAOK, e hoje em dia está num time da Croácia. Aí traria um cara profissional para o lugar do Marcos Braz, seria talvez a primeira medida. E tem essa questão com o Filipe Luís. Me parece, no mínimo, razoável que você não vai querer tirar o Filipe Luís, que deu uma boa impressão nos últimos tempos. Mas tem isso. Primeira medida talvez seja um estrangeiro no comando do futebol, né, Renato? Pois é, Tirone, isso me parece uma ideia saudável. Você trazer um estrangeiro, principalmente um português ou um espanhol, que não teria muitas dificuldades com a língua, né? E que tenha uma boa vivência no futebol europeu. Agora, o Zé Boto, eu conversei ontem com pelo menos 3 amigos meus que trabalham na imprensa portuguesa. E todos eles foram unânimes em dizer o seguinte: o Zé Boto não é dirigente de futebol. O Zé Boto trabalhou anos a fio no Benfica como olheiro, como scout, aquele cara que fica procurando jovens valores dentro de Portugal e fora. O Zé Boto trazia muitos jogadores, indicava muitos jogadores do Brasil para poder justamente reforçar o elenco, sem ingerência nenhuma no departamento de futebol, a não ser esse tipo de indicação. Agora, nesse clube que ele está, que é não é na Ucrânia. Não, PAOK não, ele está num outro clube agora. Eu vou procurar aqui, já digo para vocês. O time eu tenho aqui é o NK Osijek, da Croácia. Croácia, exatamente. Croácia. Agora ele está como dirigente. Mas parece que não está agradando muito, não. Você sabia que na Croácia que metralharam o carro dele, 7 tiros no carro dele, Isso, a torcida dele. Verdade, vamos com calma. Então você vê que o cara não é exatamente unanimidade. Bem quisto. Mas não é muito bem quisto. A minha dúvida é se ele vai ter competência para gerir o departamento de futebol. Ele pode ser até um bom reforço para o Flamengo para entrar no mercado, para descobrir jogadores, Agora, para ser o cara, o CEO do futebol, eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Mas tudo indica que vai ser ele mesmo. O BAP não deu uma declaração oficial a respeito disso ainda, mas conversou com correligionários ontem na Gávea durante a eleição e meio que deixou escapar que realmente vai ser o Zé Boto e que o Filipe Luís fica. Se não ficasse, era uma loucura completa, né? Era o caso de você fazer um impeachment por insanidade mental. Mas o Felipe, pelo menos, continua no início e parece que vê esse Zé Boto aí que, insisto, não tem um histórico importante de gerente de futebol, de diretor executivo de futebol. A história dele é quase toda como scout, como aquele cara, scout / olheiro, vamos chamar de olheiro, porque fica mais fácil, né, para a turma entender. Mas é isso que ele fazia. Ele nunca foi um gerente executivo de futebol no Benfica. E depois ele passou por vários clubes pequenos. Esse time aí da Croácia, que metralhou o carro dele, decididamente não é uma potência no futebol europeu, né? Outro ponto importante nessa nova fase do Flamengo, Arnaldo, o BAP vai começar a gestão com estádio para tocar, tem o projeto do estádio, e com apenas 3 milhões em caixa. Parece uma loucura em se tratando desse Flamengo, desse novo Flamengo, tão rico, tão poderoso. Então o negócio é investir menos e pagar contas. O Flamengo também vai apertar o seu cinto, né? Talvez na contramão de outros times, né? O Botafogo contratou todo mundo, o Palmeiras está contratando um cara aí, do Uruguai, um bom de bola, que a gente vai falar daqui a pouco. O Flamengo vai ter que, por incrível que pareça, numa contramão, ou pelo menos uma meia contramão, nesse início aí para tentar acertar as contas. É um desafio outro para o BAP, né, Arnaldo? Como o Renato disse, os 2 últimos anos da gestão Landim, além de poucos resultados no futebol, a Copa do Brasil salvou um pouquinho, também no aspecto administrativo e financeiro foram problemáticos, né? E essas tentativas últimas, muito políticas, e atitudes, acho que comprometeram
o tudo ou nada, digamos, comprometeram sim o início do novo mandato, inclusive em relação à Caixa economicamente, né? A questão do estádio é muito particular, né, Tironi? Porque aí o estádio tem a compra do terreno, que é uma questão que já foi feita, mas o projeto do novo estádio do Flamengo, ele pode literalmente virar do avesso agora com a nova presidência, né? E aí acho que é uma discussão mais profunda que vai acontecer daqui para frente, não tão urgente como a questão do time para 2025. Mas é aquilo que eu disse, mesmo que seja apertando um pouco o cinto em termos de mercado, o time atual do Flamengo é muito bom, né? Eu acho que tem essa questão do centroavante que a gente falou, que não seria um problema se o Pedro tivesse em condições, e talvez alguma redução na folha de pagamento, algumas saídas para iniciar o ano. Sim, é verdade. Tem na contramão de alguns novos ricos do futebol brasileiro. Não é o caso do Palmeiras, mas é o caso do Botafogo, algumas outras SAFs. Mas o Flamengo acho que tem já uma base muito forte para começar a temporada seguinte. E tem, acho que principalmente como trunfo, por incrível que pareça, não é comum na era Landim, né? Um técnico que terminou o trabalho vai iniciar o próximo com boas perspectivas. Nesse aspecto, o Landim também tentou isso de 23 para 24 com o Tite, parecia ser a cartada certeira. Deu tudo errado. Agora o Felipe Luiz, com menos alardes, sem Copa do Mundo nas costas como treinador e tal, ele termina 2024 com uma boa perspectiva para a próxima temporada, tendo a vantagem de ter trabalhado também na categoria de base do Flamengo, que pode ser uma solução em alguns aspectos, em alguns momentos, ou para enxertar o time, ou para fazer vendas que supram aí as necessidades financeiras do primeiro momento. Não acho que vai ser um Flamengo pobre, mas vai ser um Flamengo talvez mais comedido, né? Que não faça a janela que fez nesse meio de ano desesperado para repor jogadores, né? E estourar o orçamento. Mas veremos as primeiras medidas, sobretudo essa questão do centroavante que me intriga, se o Flamengo vai ao mercado trazer um jogador para uma posição que é sempre cara, ou se vai buscar alguma solução caseira, alguma alternativa tática até com o Felipe Luiz. Queria te ouvir sobre essas duas coisas, Renato, que são dois pontos que se unem, né? A questão do estádio, que vai drenar uma grana poderosa do Flamengo, e a questão do time. De fato, me parece que o Flamengo precisa de muito pouca coisa para continuar tendo um time competitivo, mas são duas questões que se unem ali, né? Grana que vai ser para o estádio e sem muita grana para o time. Acho que o centroavante ele tem que buscar. Isso aí é quase que uma certeza, né, de todo mundo que acompanha o Flamengo. Porque o Pedro só voltaria a jogar, na melhor das hipóteses, lá para maio. Junho, talvez. Então, perdão. Saúde. Obrigado. Então, um cara para a posição do Pedro, para mim é indiscutível. O Flamengo tem que dar um jeito de contratar. Perdão que lá vem de novo. Às vezes são 3. Vamos ver se vão ficar em 2 dessa vez. Você vê que a gente fala que o Flamengo vai parar de gastar dinheiro ou já dá alergia no Renato. Não. O Flamengo vai contratar um centroavante. Isso aí é absolutamente certo. Pode ser até que esse Zé Boto já venha com algum nome no bolso. Isso aí pode ser, é até possível. Agora, em relação ao estádio, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém me disse. É apenas pelo que eu acompanho do BAP desde que ele começou a se lançar candidato. O BAP não queria construir o estádio agora. O BAP disse isso num grupo de sócios, em que ele disse, olha, estádio para mim devia ser projeto para daqui a 8 anos. Quando nós tivéssemos realmente já decolado ainda mais com as finanças, o tal presidente do Google, que está na chapa dele, fala em levar o Flamengo a faturar 5 bi por ano. Então ele disse, olha, daqui a uns 8 anos nós estaríamos prontos. Só que
até por causa da eleição, ele foi obrigado a se desdizer depois. E a dizer que não, que ele é a favor do Estado. Conversa, não é. Ah, não vai construir? Não, não é isso. Mas eu tenho quase certeza que ele vai se reunir com o Eduardo Paes. Repito, isso é apenas uma impressão minha diante de tudo que eu ouvi do BAP desde que ele se lançou candidato. Que ele vai se reunir com o Eduardo Paes para tentar dar uma atrasada no cronograma. Porque no cronograma, o Flamengo tem que, daqui a 1 ano e meio, apresentar o projeto definitivo e começar a construção do estádio, que seria prevista para 4 ou 5 anos. Eles falam em 2029, acho um pouco ousado. Geralmente, obra, todos nós que já fizemos, sabe que a obra atrasa e a obra sai mais caro do que o orçado. Mas eu tenho a sensação que ele vai tentar essa jogada. Se ele vai conseguir, não sei. Mas acho que o centroavante ele vai contratar logo, mas o estádio ele vai tentar postergar um pouco, justamente para não criar problemas maiores no orçamento, nas despesas do clube, juntando a manutenção do futebol e a construção do estádio ao mesmo tempo. É quase certo também que ele vai fazer algumas vendas no início do ano. Jogadores que estão muito valorizados, como é o caso do Wesley, e que podem fazer entrar no caixa do Flamengo uma grana imediata no início do ano para poder aliviar as finanças. Wesley e Fabrício Bruno são as bolas da vez, mas tem a turma da base também, tem o Lohan, tem alguns jogadores que podem render um bom dinheiro ao Flamengo, e eu acho que ele vai fazer esse movimento de vender alguns jogadores para estabilizar o caixa do Flamengo e poder aí começar a tocar a gestão. Muito bem, conforme eu falei lá no começo